Oi, gente, bora lá para mais uma aula, mais um bimestre, mais um capítulo. Nós vamos continuar na apostila nova, a página 2, entrevista jornalística, uma conversa guiada. 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Isso aqui a gente já viu no bimestre passado, a gente já viu sobre essas engrenagens. Vamos lá. Então, de acordo com o que vemos no cartaz, qual é a intenção da campanha? Então, quem conseguir responder aqui mesmo, ok. Quem não conseguir, caderno. Então, coloca lá no caderno, capítulo 7, entrevista jornalística, uma conversa guiada, questões 1, 2 e 3 e responda. Vamos lá. Então, a 2. O cartaz alerta a população para um problema social. O que você sabe sobre essa questão? E qual que é a sua opinião sobre ela? Responda. 3. O que cadeia produtiva o cartaz se refere? Então, a que cadeia produtiva o cartaz se refere? Em que elementos você se baseou para responder essa questão? Então, ele aborda o quê? É o que você vai colocar aqui. Olha, está até dizendo, não ao trabalho infantil na cadeia produtiva, apoia essa ideia. Então, lembra que a gente tinha visto que isso aqui são umas engrenagens de uma linha de produção, de uma linha de produção de confecção? Na época, na apostila passada. Essa daqui é diferente, ó. Essa daqui nós temos aqui parecendo uns prédios, uns edifícios. Aqui me parece um caminhão, um carrinho de mão, um muro. Então, olha lá, a imagem é a mesma, só muda as engrenagens, só muda o desenho das engrenagens. Vamos lá, aqui são os objetivos do bimestre, painel de leitura, entrevista jornalística. Então, leia uma entrevista com Kailash Satyarthi, que lançou no Brasil a campanha de 100 milhões por 100 milhões visando combater o trabalho infantil. Então, leiam também essas partes aqui, ó, que vai te ajudar, essas partezinhas coloridas aqui do lado. Vamos lá. O crescimento econômico não pode ser justificativa para a escravidão. Em 2014, quando os vencedores do Prêmio Nobel da Paz foram anunciados, o indiano Kailash Satyarthi não era tão conhecido, inclusive por muitos em seu país. O fato de ter dividido o prêmio com a adolescente paquistanesa Malala Yousafzai, lembra dela que a gente também viu no mês passado? A ativista que desafiou o grupo extremista Talibã para poder estudar, ajudou nessa quase ostracismo de Satyarthi. No entanto, mesmo estando ao lado de uma das jovens mais admiradas no mundo na época, não faltaram motivos para ele também ser merecedor da principal premiação de direitos humanos do planeta. Hoje, aos 62 anos, o engenheiro de formação é um dos principais combatentes do trabalho infantil e da escravidão, ativista desde a infância, quando recolhia livros velhos para jovens irem à escola. Satyarthi criou a Bachao Andolan, BBA, em 1980. A organização foi a principal responsável pela libertação de mais de 80 mil crianças escravizadas na Índia. Sempre sorridente e afável com os admiradores, principalmente com aqueles sedentos por uma selfie. O ativista de fala pausada atendeu a dinheiro no evento de lançamento de #SomosLivres, campanha para a erradicação do trabalho escravo, apoiada pelo Ministério Público do Trabalho. Cada vez que eu liberto alguém, eu liberto a mim mesmo, diz ele. Confira a seguir os principais trechos da entrevista. Então aqui, nessas palavrinhas ó, vermelhinhas, tem aqui ó, o significado delas. Leia esses trechos aqui, gente, em coloridinho, que vai te ajudar, tá, a compreender. Nós temos aqui, então, os principais trechos da entrevista dele. Ó, Kailash Satyarthi. Aqui fala, ó, o trecho é bem extenso, então vocês vão ler com bastante atenção todos esses trechos para conseguir responder as questões. Aqui tem outro trechinho, vamos lá. Página 4, página 5. Aqui continua ainda. É bastante coisa que fala, então. Depois vem a primeira questão. Jornais, revistas, programas de TV procuram, em geral, definir o que publicam, levando em conta o interesse de seu leitor. Vamos analisar o caso desse texto. A entrevista foi publicada na revista Isto é Dinheiro. Veja ao lado
a capa de um número dessa publicação, pelo nome da revista e pela chamada para sua matéria principal. Que leitores provavelmente leem esses textos? Então, quem será que tem interesse de ler esse tipo de revista? Isto é Dinheiro, o Big Boss do Big Mac. Quem será que se interessa, hein, por esse tipo de leitura? É o que você vai colocar aqui. O que você acha? Por esse título aí, você acha que quem é que se interessa? É o que você vai colocar aqui na A. Levando em conta sua resposta ao item anterior, por que a revista considerou importante fazer uma entrevista com Kailash Satyarthi? Por que será que ele foi escolhido para essa entrevista? Assinale a alternativa que completa incorretamente a resposta a essa pergunta. Então, aqui, provavelmente o leitor vai se interessar em saber mais sobre. Você vai marcar a incorreta, assinale a alternativa que completa incorretamente a resposta à pergunta, a essa pergunta. Então, essa pergunta é essa daqui da B. Então, você vai escolher a incorreta. C. Essa entrevista também pode interessar aos leitores em geral. Por quê? Converse com os colegas e professores e registre a conclusão que vocês chegaram. Então, a conclusão aqui, chegaram. Por que será que, olha lá, essa entrevista também pode interessar os leitores em geral? Por que pode interessar pessoas de modo geral? Converse com os colegas e professor. Você vai colocar aqui. Qual é o tema dessa entrevista? Então, qual que é o tema da entrevista? Lembra aquele trecho maior que eu deixei para vocês lerem sozinhos? Qual que é o tema? 3. Tema e subtema. Na entrevista lida, há um tema principal identificado no texto e apresentado no primeiro par de pergunta-resposta. Cada um dos demais pares aborda um subtema. Então, já está te dando aqui praticamente a explicação do que é tema e subtema, para você colocar aqui. A entrevista está organizada em pares de perguntas e respostas. Numere cada um desses pares. Então, você vai colocar, agora leia uma síntese do que é tratado em cada um dos pares e identifique a cada par, cada interesse a qual par cada interesse se refere. Então, você vai numerar aqui, por exemplo, o papel da iniciativa privada. Que número você colocaria aí? Percebam que no seu texto, naquela parte da entrevista, eles são separados por partes. Aqui, deixa eu voltar lá para você ver. Aqui, tá vendo, dinheiro, aí tem aqui uma parte, dinheiro, outra parte, dinheiro, outra parte, olha lá. Então, cada partezinha dessa daqui representa uma numeração. Então, é isso que você vai colocar aqui embaixo. Vamos voltar lá para aquela questão, que é a 3. Então, a entrevista está organizada em partes de perguntas e respostas. Então, se você fosse numerar por parte, em a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, dá lá daquele primeiro trecho, da página 4. Pode olhar lá que tem 5 partes. O papel da iniciativa privada está onde? Está na primeira parte, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta? É o que você vai colocar aqui. Situação atual no trabalho escravo. Qual que fala da situação atual do trabalho escravo? É a primeira? É a segunda? A terceira? Então, avanços feitos na luta contra o trabalho escravo. Então, os avanços que eles fizeram contra o trabalho escravo. Está falando em qual parte? Na primeira, na segunda, na terceira? E o caso específico no Brasil, na luta pela erradicação do trabalho escravo. Então, o caso específico no Brasil, na luta pela erradicação do trabalho escravo, é em qual parte? Você vai colocar aí também a numeração. Olha, reparem que aqui embaixo também continua. Exemplo que comprova o sucesso do trabalho do entrevistado. É em qual parte? Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta? Apoio recebido pelo entrevistado ao longo da sua luta. É em qual parte?
Então você vai numerando. Vamos ver aqui se a primeira parte tem 5, vamos ver essa outra aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque aqui também tá contando uma. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se tem 5 lá em cima e 5 aqui embaixo, são 10. Então, na 3, você pode numerar de 1 a 10. Começando aqui, ó. Então, aqui vai de 1 a 10. Então, só não sei se qual que é a sequência correta. Aí você vai ter que ler as partes para entender se está na primeira, na segunda, na terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona ou décima. E aí você vai colocando as numerações. 4. Releia. Dinheiro. O senhor acredita que a iniciativa privada está fazendo a parte dela? Ao que Satyarthi responde, as grandes corporações não podem simplesmente ignorar a existência do problema e a gravidade dele. Isso é positivo. Hoje em dia, a escravidão é um tema que é proibido deixar de lado. Todos necessitam entender que a economia não é um fim, é um meio para fazer a sociedade um lugar melhor. As empresas não estão apenas cuidando de máquinas, elas também fazem a diferença nessa luta. Só que elas precisam definir se vão fazer a diferença para melhorar ou para piorar. Os negócios não são nada mais do que trabalhos sociais, visando o bem-estar de toda a sociedade. Então, olha lá o que ele fala. Então, a cada pergunta, dinheiro é o quê? A pergunta da revista. E aí, Satyarthi responde. Então, cada trechinho desse aqui é como se fosse uma parte lá daquela entrevista toda. A. De acordo com o trecho, o que é iniciativa privada? Você vai marcar a alternativa. E. Segundo o texto, é possível afirmar que. Você também vai marcar a alternativa correta. 5. Releia o trecho e responda as questões propostas. Olha a pergunta da revista Dinheiro. O que a iniciativa privada deveria mudar para contribuir? Olha o que ele responde, Satyarthi. A regra número 1 das companhias, claro, é ganhar dinheiro. Ao mesmo tempo, nesses novos tempos, elas têm uma nova face. Muitas empresas já entenderam que precisam ser socialmente responsáveis e que isso pode agregar valor às suas imagens. Então, qual é o objetivo? Qual é o objetivo das companhias segundo o ativista? Então, as companhias tentam fazer o quê? Qual que é o objetivo deles? Está falando aí. B. Segundo Satyarthi, qual é a nova atitude de muitas empresas e o que motiva essa atitude? Então, segundo Satyarthi, segundo a opinião dele, qual que é a nova atitude de muitas empresas e o que o motiva essa atitude? Então, por que eles estão fazendo isso? O que eles tentam fazer? Você vai colocar aqui. O que as empresas estão fazendo? Você vai colocar aqui. Ou tentando, pelo menos, né? Para não repetir a palavra companhias, o entrevistado usou outro substantivo que nos remete, no contexto, à mesma ideia. Que substantivo é esse? Então, é só uma palavrinha que dá para substituir companhias. Que palavrinha que é? Para não repetir companhias que foi usado no trecho. Ó, no trecho, é o emprego de dois recursos que tomam um termo evitando uma repetição, um pronome ou um sinônimo. Agora, D. Que outra palavra foi usada pelo autor para evitar a repetição da palavra companhias? Então, ele usou outra palavrinha. Que outra palavrinha ele usou para substituir, para evitar a repetição da palavra companhia? Pronome. O que ele usou aqui? Bem facinho. Tá? Então, por enquanto, até aqui. Na próxima aula, a gente continua aqui a estrutura de uma entrevista, exercício 6, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!